pode se assentar as que estão aqui. Você de casa, seja também muito bem-vinda a mais um Casa Firme. E o título dessa mensagem é Quando sobra tempo, falta propósito. Foi algo que a bispa nos disse no jejum de sexta-feira, no encerramento, em uma das palavras. Quando sobra tempo, eu estou fora do propósito. Cada mensagem que Deus tem nos enviado, todos esses dias, os 52 dias, vamos ver se vocês estão afiadas. Hoje nós estamos no 32º dia. Já passamos da metade. Olha só, os 52 dias, há algum tempo atrás, todos nós estávamos naquela expectativa, 52 dias, os 52 dias, os 52 dias. Já passou 33 dias. E é a mesma direção, é a mesma linha que Deus tem falado cada um que tem estado aqui nesse altar. Eleve o seu nível, se aproxime de Deus, vem para mais perto de José. Porque se eu não vou para mais perto de Deus, eu terei o quê? Uma miséria espiritual. Então, toda pessoa que não rompe, que não vence as suas emoções, os seus sentimentos, os seus impulsos, que age pelo momento, que age pela carne, que age pelo que vê, é uma pessoa que está longe da palavra. É uma pessoa que tem se alimentado do que vê, do que ouve. Porque se eu me alimento da palavra, quando chega o momento da pressão, eu vou permanecer com a palavra. Eu não vou me mover pelas estatísticas. Eu não vou me movimentar pelo que foi dito pelo meu chefe, pelo meu marido, pelas circunstâncias. Eu vou ficar com a palavra. E é aonde eu não vou ter aquela decadência, mas só progresso e vitória. Porque assim tem que ser a vida do justo. Como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando e vai brilhando cada dia mais. E a verdade é uma só. As palavras têm vindo, as direções estão aí para todos nós. E quando a palavra não é suficiente, o que acontece? Deus mexe nas circunstâncias. E Deus, Ele usa meios para chamar a nossa atenção. Muitas vezes aquela dor é o holoforte de Deus para chamar a sua atenção. Muitas vezes aquela humilhação é o holoforte de Deus para chamar a sua atenção. Porque sem aquela questão, sem aquele momento, você não se voltaria para Ele. Porque a palavra veio, mas você não mudou. Então Deus usa meios, perdas, humilhação. Vamos ver aqui em Ruth 1, do 1 ao 6. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome. E foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu. E Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe. Uma chamava Orfa e a outra Ruth.
e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu, o povo que permaneceu, o povo que plantou e esperou, com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Então vamos lá, o que significa Belém? Ó, vocês estão afiadinhas, hein? Casa do pão. E Moabe representa o quê? Lugar de imoralidade. Aí vamos lá, olha uma outra forma de Deus chamar a atenção, a humilhação. Vamos já ler aqui Ruth 1, 18 e 19. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. E partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Ou seja, elas chegaram e toda a cidade viu que ela chegou sem filho, ela chegou sem os filhos, ela chegou sem o marido e ela chegou só com uma nora. Para Noemi, tanto que fala, olha Noemi, não me chame de Noemi, me chamem de Mara. Então foi uma vergonha o retorno dela. Ela não voltou por cima, ela não voltou por cabeça naquela situação. Mas por quê? Porque ela não esperou o socorro do Senhor. Eles viram a fome, viram aquele momento, aquela circunstância, vamos sair daqui. Mas quem permaneceu, vamos ver agora aqui em Ruth 2:1. Olha isso aqui. Que eu vou aproveitar e ler. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Boaz decidiu esperar pelo socorro do Senhor. Quem permanece no Senhor é cuidado. Boaz permaneceu em Belém e ele foi o quê? Cuidado por Deus. Boaz também viveu a crise de pão na casa do pão, mas ele decidiu ficar. Boaz, ele passou pelo mesmo momento de crise, mas o seu comportamento o diferenciou. E o que nos diferencia é o nosso comportamento. Porque nesse momento, ou nesse dia, muitos que se dizem cristãos, muitas mulheres, vamos estender muitos homens, vão clamar. Mas qual vai ser aquele que vai chamar a atenção de Deus? Quem é que vai arrancar virtude do Senhor? Quem vai ser aquele homem, aquela mulher que vai ver o milagre do Senhor? Aquele que aguardar, aquele que esperar, aquele que confiar. Porque preço todo mundo paga. Todo mundo vai pagar um preço. Mas eu preciso pagar o preço certo. Que preço que você quer pagar? A Noemi pagou um preço de sair da casa do pão para ir para um lugar que representava o quê? A imoralidade. Eles saíram por causa da falta do pão. Medo de morrer de fome. Eles morreram de fome? Mas morreram. Olha só que contradição. Eles saíram com medo de morrer de fome. Eles saíram do lugar certo, da direção certa, porque estavam com medo de passar fome. Foram para Moabe, tiveram alimento, mas morreram. De outra questão, mas morreram. Ou seja, a bênção não acompanhou eles. E em Moabe, eles morreram.
eles foram envergonhados, eles foram humilhados. Então, toda vez que você não seguir a palavra de Deus, toda vez que você, por conta própria, eu não vou manter esse casamento, como foi dito em tantos jejuns aí, 4. E nesse da manutenção também encerrou com chave de ouro sobre casamento. Se você não decide preservar aquilo que Deus preserva, honrar aquilo que Deus honra, praticar aquilo que agrada a Deus, você vai se frustrar. Você não vai atingir uma vida plena, uma vida abundante. Vamos agora ler. Ruth 1, do 11 ao 18. Noemi, porém, respondeu: é melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Porque viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem. Crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. É algo assim, né? O ser humano, a tendência da carne, do ser humano, da natureza humana, é não chamar a responsabilidade, né? Algo acontece, é culpa daquela pessoa que não me entende, é culpa, é a distância, não, foi o Senhor, tudo é o Senhor, nada é a pessoa. Choraram juntas mais uma vez e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa da sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte também com sua cunhada. Mas Ruth respondeu: não insista para que eu abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. Como eu disse, algumas pessoas, elas tomam decisões com base nas circunstâncias. E o final é frustração. Você não ouve falar de Orfa. Ela partiu para Moabe. Mas você ouve falar de quem? Que ainda essa palavra a bispa trouxe na introdução de domingo. E fez uma comparação de Orfa com Ruth. Então, Orfa é aquela pessoa que ela toma decisões pelo que ela vê. Ela não quer assumir risco. Ela se despede com um beijo, volta para aquilo que é confortável, volta para aquilo que é familiar, volta para o conforto e está tudo certo. Agora, Deus é o suficiente. A palavra de Deus é suficiente. É tudo que você precisa. Você não precisa de mais um evento, você não precisa criar algo de mais uma manipulação, de mais uma encenação. Você precisa da palavra. Você precisa de Deus. Porque Deus é o suficiente. E um momento? Um momento, ele é passageiro. Um momento é só um momento. E aquele momento vai passar. Duas pessoas vivendo o mesmo contexto, mas com o quê? Com finais diferentes, com desfechos diferentes. Porque Orfa, ela não quis assumir risco. Orfa é aquele tipo de pessoa que chora, e chora, mas nunca arranca a virtude do Senhor. Só chora. Sabe aquele choro? Sabe aquele choro, aquele lamento que não toca o coração de Deus, porque a única coisa que move Deus é o quê? É a fé. E tudo termina com um beijo. E diante da pressão ela recua.
Ela foi abraçar, como eu disse, o que já conhece, voltou para os deuses dela. Agora, a Ruth, com todo aquele contexto destruidor, uma mulher viúva, não tinha nada para oferecer a ela. Ela queria algo, Ruth queria algo espiritual. Ela buscou por algo muito superior. Ela rompeu com um tempo na vida dela. Ela não queria mais Moabe. Ela não queria mais a imoralidade. Ela não queria mais ficar longe do Deus da Noemi. Porque o Deus da Noemi tinha fama do quê? Um Deus invencível, de sucesso, imbatível, que protege o seu povo, que cuida do seu povo. Ela fez a coisa certa e a sua fama foi inevitável. Por quê? Porque quando você faz a coisa certa, Deus está vendo e sempre tem alguém vendo. Então, por isso que eu comecei dizendo, né? Quando sobra tempo, falta propósito. Quando sobra tempo, eu não me encaixo num propósito. Então eu vou o quê? Eu vou julgar as pessoas, eu vou pesar a vida das pessoas, eu vou tocar em nome de ungido, ou eu vou brigar. Está sobrando tempo, então eu vou brigar. Está sobrando tempo, então eu vou gritar, eu vou espernear. Está sobrando tempo, eu vou reclamar. Eu estou saindo do propósito. Qual que é o meu propósito? Me fortalecer no Senhor, elevar o meu nível. Qual que é o meu propósito? Para que você foi criado? Já parou para pensar nisso? Eu fui criado para mim ter essa família, trabalhar, ir para o trabalho todo dia, criar os meus filhos e morrer, pronto. Não. Você tem um propósito. Desde o ventre da sua mãe, Deus estava te observando. E o seu propósito é para levar o nome do Senhor. É para servir o Senhor. Esse é o propósito de todos nós. E aí você abre o leque para as demais questões. Dons, talentos. Mas o propósito de alguns tem o quê? O meu propósito é ser uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa. O meu propósito é ficar dando volta ao redor da montanha. Sabe aquela pessoa que você começa o propósito, ela está aqui, acaba o propósito, ela só volta e na propósito da mudança. Não vê mais ela na igreja. Você vê que aquela pessoa, ela vive de momentos, ela não tem um fundamento sólido, uma relação sólida, uma relação viva com Deus. Não, ela tem com a igreja. Não, eu vou lá e vou frequentar a igreja. Eu vou lá e vou fazer o propósito. Depois eu volto no final do ano. Depois eu volto, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque tem coisa que Deus não vai mais tolerar. Tem coisa que Deus está botando a mão no peito de muitos e dizendo, chega de brincar com a sua vida espiritual. Chega de agir no impulso. Chega de agir por vista. Chega de escolher o confortável. Chega de fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Você não vai vencer fazendo as coisas do seu jeito. Noemi, Elimeleque, vamos partir. Espera aí, não está escrito, consultaram ao Senhor. Lembra de Davi? Tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor. Moisés, se o Senhor não for, eu não vou. Então tem gente que é assim, ele marca viagem, ele não pergunta, Senhor, o Senhor vai comigo? Tem pessoas que são assim, não, eu olhei, amei, nossa, que homem bonito, que mulher bonita, eu vou começar já a falar com essa pessoa. Não coloque em oração, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim mesmo? Vai dando direção, vai confirmando. Não, mas eu quero comprar aquela casa. Não, vamos viajar. O senhor está nisso? A pessoa não consulta. A pessoa vive sem propósito. A pessoa faz o que o diabo quer. É uma peteca na mão dele. Vem para cá, ela foi. Vai para lá, agora foi.
não sabe dizer não. Não busca encontrar a sua identidade em Deus. Ah, mas fulano falou que eu sou preguiçosa. Não, mas falaram que eu sou isso. Você é. Se você é, você vai trabalhar para fazer o quê? Para mudar. Se eu não sou, quem se conhece não se ofende. Eu sigo em frente, olhando para a cruz, olhando para Jesus e nada me para. Você tem que beber desse Espírito. Senhor, o Senhor é um Deus imparável. Então eu não vou parar de buscar, de confiar, de crer, de permanecer no lugar certo. E a fama dela veio. Então quando você faz o que é certo, Deus sopra o seu nome ao ouvido dos grandes. Deus sopra o seu nome para aquele cliente. Deus sopra o seu nome lá dentro da sua família. Deus toca onde você não pode tocar. Deus entra onde você não pode entrar. Quantos que está sobrando tempo, então está lá, está falando, está ali, está pesando a vida do outro, está pesando a vida da família, dos filhos. E Deus está falando, vem para perto de mim. Coloca diante de mim, eu sei fazer, eu sou o seu vingador, mas a pessoa vai lá e quer colocar as próprias mãos, a pessoa vai se envolvendo com as pessoas, com os problemas. O que nós começamos a louvar? O que disse naquele hino? Te louvarei, não importa as circunstâncias. É lindo, né? É lindo, é uma letra linda, mas e para vivê-la? E quando você está lá, vivendo uma situação que te desestabiliza, algo que você esperava muito e não chegou, uma resposta que você está aguardando de Deus e não tem aquele desfecho, uma notícia que chega para dizer que aquilo ali não é mais seu, ou para dizer que você perdeu o emprego, o que você faz? Por que, Deus? Mas por que, Senhor? Não, o Senhor não está vendo, eu estou indo nos 52 dias, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, por quê? A pessoa começa a louvar o quê? A engrandecer o quê? O mal, os problemas. É como se você dissesse, olha, problema, situação, você tem mais poder. A pessoa ela vai se envolvendo com as notícias, ela vai se envolvendo com aquele momento em família, algo que não está da forma que ela quer. Ela vai se envolvendo com coisas pequenas. E Deus te criou para algo, para você ser uma pessoa grande. Mas para ser grande, aonde começa esse grande? Aqui dentro. Então é aqui dentro que eu me torno grande. E aqui fora só vai externar. E olha a fama da Ruth. Ruth 2:4. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor o abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe. Como que eles sabiam? Porque a fama dela estava correndo. Junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixaram cair. E não parou de trabalhar, e não parou de trabalhar, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Como foi dito, né? Quem já foi lá em Israel, quem já esteve lá em Belém, é um sol muito gostoso, né? Muito fresco. Olha o silêncio da morte. É um sol de arrancar o couro. Eu não fui, mas eu ouvi falar. Então aquela mulher, naquele momento, ali, de mais tensão, cansaço, calor, ela estava o quê? E não parou de trabalhar. E não parou de trabalhar. Olha só, e não parou de trabalhar. Quantos aqui já pararam de orar?
Quantos aqui já pararam a leitura? Quantas que já ouviu a palavra no sábado forte e corajosa, né? Torne-se um milagre, mas já se tornou uma maldição. Só segunda-feira na vida de outras pessoas. Cruzou o caminho de algumas pessoas e foi uma maldição. Porque pesou a vida das pessoas, porque tocou nas pessoas. Enfim, quantos que têm parado? Mas Ruth, ela não parou. Olha só, uma decisão que transformou o destino dessa mulher. Ela deixou um legado que ninguém pode apagar. Tudo isso porque uma decisão sacrificial foi tomada. Ela não escolheu pelo conforto. E nesses 52 dias, quem tem pegado para valer sabe que tem sido dias de luta, dias de guerra. E você não pode se distrair. Até se você está aqui, começou a abrir a boca, levanta, vai tomar uma água. Porque pode ser que o diabo queira roubar você nesse momento. Da palavra. Porque é a palavra que muda. Não é você estar sentado nesse banco, mas é a palavra que muda. Então, desperta, não aceita, não pare, não desista. Você tem uma família, você tem descendentes que precisam de você. Ah, pastora, mas ninguém vem, eu venho sozinha. Se você está aqui, Deus, ou se você está aí ouvindo também na transmissão, Deus viu algo de diferente em você que Ele não viu nos seus familiares. Então, como Abraão, Ele te separou a dedo. Ele te separou da sua casa, da sua parentela, para o quê? Para que você tivesse uma missão, um propósito de salvar e de impactar todos aqueles que passarem por você. A Ruth, ela construiu um futuro. Ela não pensou em algo palpável, mas em algo muito além. Olha aqui Colossenses 3, 2-8. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo, porque vocês já morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão como Ele, e participarão de toda a sua glória. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. A imoralidade sexual, não precisa nem falar, né? Porque você está recheado dos jejuns, casamento, pornografia. Primeira palavra, casamento. A segunda, pornografia. Primeira palavra, casamento. A segunda, imoralidade. Primeira palavra, casamento. Então, você está transbordando de conhecimento, eu creio nisso. A impureza, a paixão, os desejos vergonhosos, e a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumam fazê-las quando sua vida ainda era parte desse mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar. É de pedir licença? Oh, imoralidade, dá licença da minha vida. Ou briga, contenda, divisão. Por favor, eu não quero mais brigar com meu marido. Você pode dar licença do meu lar? Eu não quero mais discutir com o meu patrão. Eu não quero mais discutir com a minha nora, com a minha sogra. Eu não quero mais viver essa vida. Arrancar e lançar fora todas estas coisas. Olha aqui, ira, ódio, maldade, blasfêmia e palavras obscenas. Quantos que ainda vêm na igreja, mas xingam? Tem uma boca pesada. Ah, pastora, mas eu não xingo palavrão. Mas tem uma boca pesada. Não tem o temor de tocar em um ungido. Quantas mulheres que são fofoqueiras, não, mas eu não falo, mas na hora do café da tarde, na hora daquele momento no trabalho,
é se falar do nome de alguém. E a pessoa não fala, mas ela está no meio. Então ela se torna um milagre naquela roda? Ela se torna uma fofoqueira também. Arrancar é o momento, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmia e palavras obscenas. E hoje os maiores problemas de uma pessoa, quem vai lembrar dessa aula, hein? São 2. O orgulho, é o top de linha, né? E que mais? A passividade. Então, esses são, da maioria das pessoas, é o orgulho e é a passividade. E eu creio que você está aí e o Espírito já falou. Para com isso. Rompa, me busca, vem para mais perto. Mas, o mesmo Deus que chamou Ruth, será que Ele não chamou órfão também? Será que Ele não falou, não, órfão, vem também. Vem aqui para Belém. Você vai ter um futuro glorioso. Poderia ter até um livro de órfã na Bíblia, como nós temos o de Ruth, a Moabita, a que veio daquela descendência imoral, promíscua, mas decidiu fazer a diferença. Você deve ter, vamos lá, 30 anos, 40, 60. Daqui a pouco o seu tempo vai findar. E o que você vai deixar? Quando você não estiver mais aqui, se Jesus não voltar, quando lembrarem do seu nome, o que vai gritar dentro das pessoas? Eu quero ser guerreira, igual a Ana Paula, igual a Mayra, igual a Carol. Eu quero ser vencedora. Eu quero ser determinada igual a Bispa Cléo. O que vai ecoar dentro das pessoas? Qual é o legado que você quer deixar? Se eu colocasse aqui hoje os seus filhos, o seu marido, o que eles diriam de você? Os seus netos, os seus parentes, o que diriam de você? Será que você é uma farsa? Será que tem sobrado tempo? Você está sem propósito? Quem é verdadeiramente você? Você precisa se fazer essa pergunta. Porque não adianta eu vir aqui e estar aqui bem vestida e falar muito bem, mas eu ser um demônio na minha casa. E se tem uma pessoa aqui que pode falar com propriedade para você, sou eu. Porque eu fui uma pessoa que... Eu era o Saul. Eu ia atrás de título. Título. Ah, eu toco para a bispa, eu canto para a bispa. Eu sou a pastora. E eu cuidava mais dos de fora do que os de dentro da minha casa. Eu tinha uma adolescente que não queria saber da obra. Eu creio que mais para frente, muitas coisas aos poucos, Deus vai permitir contar na hora certa. Mas se tinha uma mãe tola, egoísta, com ira, com maldade, com blasfêmia e tudo isso aqui, era eu. Então, eu falo com propriedade. Eu tinha dentro de casa, eu tocava, eu cantava no louvor. Quem é mais tempo aqui vai me conhecer. Quem chegou agora não sabe que eu já fui da banda principal, mas eu já fui. E teve um momento, sabe o que Deus fez comigo?
por amor, minha filha. Aqui, ó. Daqui você não passa. Daqui você não passa. E aí, naquele dia, foi a perda não, porque foi o melhor dia da minha vida. Mas naquele dia eu pensei que eu tinha perdido. Perdido o louvor e perdido o meu título, porque eu fui destituída, para quem não sabe. Eu já fui uma pastora destituída. Então eu falo para você, não adianta. Eu priorizava muito a imagem. O meu Deus era a imagem. O meu cabelo era top. Mas eu não tinha força e vontade de arrumar um cabelo de uma filha minha. Muitas vezes eu estava impecável, mas as minhas filhas estavam largadas. Tanto que, olha só, por isso que eu falo, que eu estou falando para você, marque de uma forma positiva, deixe um legado que vai gritar. Quando eu saí do louvor, e aí uma vez eu fui buscar a Clarinha na escolinha, você sabe o que a Ana Vitória me disse? Ela falou assim para mim, você nunca foi me buscar na escolinha da Celso Garcia. Ou seja, aquilo marcou ela. Porque por mais que eu tinha que ficar até o final, naquela época tinha muitas passagens no altar, sempre alguém me trazia ela. E aí quando trazia, você vai atender. E aí quando chegava, vai dormir, menina. Vai dormir, estou cansada. Então, não viva para algo pequeno assim. Porque hoje eu posso falar. E todos que estão aí sabem que hoje a Ana Vitória é o quê? Aspirante. Para quem não queria ser nem interna, ela não queria, porque ela não via o exemplo da mãe. Então, ela queria o mundo, mesmo estando dentro da igreja. Ainda falava com a pastora Mariana, quando eu fui visitar a Rafaela no hospital, tinha uma moça do lado dela, e ela chamava Larissa Evelyn. Fácil porque tem as nossas Larissas e Evelyn aqui. E aí eu fui orar por ela e tal, que a Rafa evangelizou lá também no hospital, que a Rafa é nossa top evangelista, né? Aí eu falei assim, você frequenta algum lugar? Eu sou bandista. Eu falei, entendi. Mas sempre foi? Não. Eu era cristã. A minha família era tudo evangélica. Tudo que a gente faz aqui, aquela moça fazia. Eu fui líder de jovens, pastora. Eu ministrei na escolinha. Eu tive título, eu pregava, eu fazia isso. Mas a religião não permitia algumas coisas que eu gostava. Mas o porquê disso? Porque a família, a mulher, agora vamos colocar todo mundo, os pais. Não é nem culpa pais e filhos, eu nem ia falar, mas Deus está querendo falar com alguém, então vamos seguir a direção. Mas os pais não plantaram algo permanente, mas passageiro. Que a palavra não foi o suficiente. Por que não foi? Porque as atitudes, os exemplos não foram compatíveis à palavra. Uma menina que até eles queriam vender ela para pagar não sei o quê, que eu fiquei sabendo depois. Então, ela se tornou um bandista. Eu já fiquei com outras mulheres, uma pessoa que conhece a palavra. Então, faça escolhas corretas. Muitas mulheres, elas terminam o dia e elas não têm nada de especial para contar. Porque elas vão se envolvendo com tanta coisa pequena. Ao invés de vir para um espaço de guerra, de orar, de obedecer ordens simples. Porque
quando que eu comecei a ver mudanças em mim, a adquirir mudanças, e a ver mudanças nas minhas filhas, e principalmente na Ana Vitória? Quando eu comecei a obedecer a ordem simples. Mas eu tive que correr atrás do prejuízo. Se você tem filho pequeno, abraça esse momento. Abraça esse momento. Não perca essa oportunidade, porque quando fica jovem, quando fica adolescente, você triplica a sua força, a sua energia. Mas mesmo assim, Deus dá graça. E está aí. Então chega de manter o mesmo padrão. Satanás, ele não pode entrar onde há fundamentos sólidos. Não pode. Não é porque parece que está dando certo também, que Deus está nisso, vigia, que é algo que eu tenho que concluir aqui também. Algumas obras têm que morrer. Ah, mas está dando certo. É obra da carne? É mentira. É um engano. Para com isso. Não, mas eu estou traindo, está dando tudo certo. Faz anos que eu tenho essa duplicidade e ninguém descobre. Vai ser descoberto. A medida está chegando. Lembra da medida? Está chegando. Muitas mulheres se enganam, saem de algo ruim para algo menos pior. Já falei que também precisamos adquirir hábitos certos. Qual que é o hábito certo? Se encher da palavra. Colocar um louvor que honra a Deus. A bispa, ainda ontem, numa reunião de líderes, ela disse que ela leu um livro do Billy Graham e ele tinha o hábito da leitura da Bíblia pela manhã, mas também logo após o almoço. Então, independente de quem estava na mesa dele, poderia ser o mais importante dos importantes. Ele pedia licença e ele ia para o compromisso que ele tinha com Deus. Quantos aqui dizem não para algo para agradar a Deus? Ou será que você diz não para Deus para fazer suas coisas? Não, Senhor, agora eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Não, Senhor, agora eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que você plantar em Deus, você se encher da palavra, vai nutrir o seu espírito. Vai te dar força no momento mau, no dia mau, porque o dia mau ele vai chegar. Agora, se eu me nutro, eu vou me nutrindo dos problemas, das circunstâncias, do meu eu, é o que eu quero, é do meu orgulho, é do meu egoísmo, eu vou afundar. Não tem como. Eu vou entrar naquela decadência espiritual. Disse também, cuidado, estamos em tempo de guerra, não se distraia ou troque algo grande por algo pequeno. O diabo está ao derredor, bramando como leão, e tem pessoas que vão perder se não olhar e vigiar. Tiago 1:22. Lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Jeremias 7:24, olha aqui. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo que o seu, o quê? Coração, bota a mão aí, coração, teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram, na NVI. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Quantos que estão ouvindo nos 52 dias? Vai para mais perto de Deus. Vai para mais perto de José. A miséria está aí. E não é só a miséria física, mas é a miséria espiritual. A iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado.
não ouviram, não me deram atenção. Antes seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Então baixa a sua ansiedade, respira fundo. Todo problema é um problema de coração. Por que que não está indo? Por que que não está acontecendo? Olha para o seu coração. Como eu te disse, por que que Deus pôs um basta? Porque o meu coração era mau. Porque o meu coração maquinava o mal, era a intenção errada, a motivação errada. E Deus, Ele esquadrinha e sonha, Ele sonda as intenções e as motivações do coração. É isso que conta para Deus. Maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para frente? Andaram para onde? Andaram para trás e não para frente. Não se engane, todo problema é um problema de coração. Na vida de algumas pessoas, a promoção é a maior desgraça. Coloque-se em pé. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu vou ler com você em pé, que é sobre Jeroboão. 1 Reis 11. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão estava reconstruindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem de muita capacidade, mas ele era o quê? Rebelde. Então não adianta ter dons, não adianta ter talentos, se você for um rebelde. Uma pessoa rebelde, revoltada. E quando Salomão viu que ele era inteligente, fez Jeroboão encarregado das turmas de trabalho, pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aías de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Com seus olhos fechados. Jeroboão, ele começou na rebelião. Como você entrou esses 52 dias? Faça uma retrospectiva agora. Você entrou de todo o seu coração? Você tirou aquilo que Deus mandou tirar? Você está jejuando? Você está ajustando o seu casamento? Como que você começou os 52 dias? Você recebeu algo de Deus. Você foi erguido, você foi levantado. Como que tem sido essa promoção na sua vida? Porque a promoção na vida de Jeroboão não foi bênção. Ele confundiu, e eu quero que você, com seus olhos fechados, não se esqueça disso. Ele confundiu promoção com aprovação. Duas coisas bem diferentes. Você pode ser promovida, mas não aprovada por Deus. Eu vou falar novamente. Você pode ser promovida, mas não aprovada por Deus. Você pode ser promovida e não aprovada por Deus. Você pode ser o quê? Promovida, promovido e não ser aprovado por Deus. A promoção pode ser apenas um tratamento de Deus para você. Ou você vai mudar, ou você vai afundar. Não pense que se você que está aqui ou está aí na transmissão, está fazendo tudo errado. Eu ouço toda quarta-feira mulher sábia. As direções clame com mais força.
como foi dito, assistiu Forte e Corajosa, Torne-se um Milagre. Mas e aí? Você tem praticado? Ou o seu coração está duro, está maquinando mal, você está andando para trás, está andando para frente? Em 2 Coríntios diz, examinem-se a si mesmos. Verifique se estão praticando o que afirmam crer. Meu Deus. Como eu não praticava. Verifiquem. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, se Jesus não estiver nisso que você está fazendo, é algo ilícito, é um contrato ilícito, tem mentira, tem falcatrua, você está no meio da fofoca, está se envolvendo com pessoas com um nível mais baixo que você, do contrário, já foram reprovados. 1 Tessalonicenses, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Você vive para quê? Para agradar os homens? Ai, pastora, eu não venho muito para a igreja, porque sabe, o meu marido... Sabe, pastora, o meu parente, não, porque de domingo ele quer almoçar comigo. Não, peraí, você está buscando a aprovação de homens ou de Deus? Porque quando eu busco a aprovação certa, Deus vai na frente, Ele toca onde eu não posso tocar, aquilo flui, ainda que haja uma resistência, mas eu fico com a fé, eu honro a fé e a fé me honra. Eu honro a Deus e Deus me honra. Porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele, para anunciar a verdade, para de anunciar a mentira, para de contar meias verdades, para de ser mentirosa. Pastora, a pessoa não vai entender, meias verdades é mentira. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem, para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem. Porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. A aprovação não é um título, mas sim a sua consciência. Você pode estar agora aí, fazendo algo, que você até tá tudo sendo aprovado, está passando ileso, mas a sua consciência diz, eu não estou nisso, para com isso. O Espírito fala à sua consciência, você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então nessa manhã, Deus põe a mão no seu peito e diz, basta. Daqui você não vai passar mais. Ah, mas sempre, eu vou sair mais uma vez disso. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Você lembra? Eu vou sair de novo. Ele não saiu. Ele não se deu conta que o Espírito Santo não estava mais lá. Aí você pergunta, como será o meu futuro? Então, pastora, como que vai ser o meu futuro? Que futuro? O que você tem plantado? Eu estava plantando para levar uma jovem para o inferno. Eu estava plantando para levar uma filha a odiar igreja, odiar até mesmo o louvor. Porque ela via que o louvor tinha me afastado dela. Então, quando eu falava com ela, vamos cantar, vamos participar de algo, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu estava plantando aquilo na vida da minha filha. E quando, eu me lembro
Com os olhos fechados, eu me lembro de uma liderança me chamar para conversar, e ele falou assim para mim: você precisa nascer de novo. E eu olhei para ele, e a minha vontade era avançar nele. Ele está ficando louco? Mas, com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, Deus colocou luz nas trevas, e aí eu percebi, eu preciso nascer de novo. Mesmo estando anos dentro da igreja, mesmo com título, aquilo estava sendo uma desgraça na minha vida, na minha família. Então não queira muitas coisas, queira o que é necessário. Deus é o suficiente. Deus te deu uma família para cuidar, cuide dessa família. Prioriza a sua família depois de Deus. E olha a diferença. Quando eu passei a dar mais atenção e ainda até sair de algumas escalas, porque eu disse à mesa para a bispa, eu saí mesmo, porque olha a diferença da minha outra filha, que eu vou buscar na escola, que chega aqui, eu levo ela na escolinha, eu busco ela na escolinha. Eu chego em casa, ela tem os momentos dela no quintal que ela brinca, depois ela toma o seu banho. E se eu perguntar para ela assim, você quer ir ao shopping ou quer ir à igreja? Ela diz, eu quero ir à igreja. Ela chora para estar na igreja. A Ana Clara ama estar na igreja. E para a glória do Senhor, hoje, a Ana Vitória, vocês têm visto? Vocês têm visto? Para a glória de Deus, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não perca tempo, não deixe sobrar tempo, se envolva com o propósito, mas com o propósito certo. Hoje, ela ama cantar. Eu tenho vivido sonhos de uma vida, quando eu vejo a minha filha naquele altar. Quando ela me pede hoje, mãe, me ensina a tocar teclado, porque ela procurava qualquer um, ela queria distância de mim. Hoje ela me pede, mãe, me ensina a tocar teclado. Mas, como eu disse, todo mundo paga um preço. Eu precisei pagar um preço muito alto. Deus sabe o preço que eu paguei e tenho pagado. Não desperdice tempo. Pague o preço. Seja Ruth. Escolha algo que ainda você não está palpando. Mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde, você verá tudo sendo encaminhado. Em nome de Jesus, Senhor, a sua palavra foi pregada, e que cada um agora se achegue mais perto do Senhor, porque eu não posso, eu nem ia falar, nem ia caminhar para essa direção, mas com certeza o Senhor sabe a necessidade da sua igreja. Então está aí. Decisões precisam ser tomadas. Então tome essa decisão. Diga isso, mais perto. Não de título, mas de Deus. Mais perto de Deus. Ainda que não importa. Seja dor, não importa. Que não importa. Reúna-te mais perto. Mais perto. Mais perto. Quero estar
meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, ainda que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero Deus é o suficiente. Adore Ele. Meu Deus, de ti sempre hei de suplicar, mais perto É o que eu importa. quero estar, Mais perto. mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte Nada pode te separar. e nem a vida, Nada. nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar Amém. aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Eles vão continuar mais baixo. E eu quero que todas as obreiras que estão aqui, que você vai até cada um aqui, enquanto eu vou fazendo essas declarações, que você una suas forças, porque somos mulheres de guerra, e concorde com essas declarações, declare sobre a vida de cada mulher que aqui está, e eu vou declarar sobre vocês. Eu declaro que vocês são mulheres sábias, que o seu futuro e da sua descendência será um futuro de sucesso. Eu declaro que cada um tem a mente de Cristo. Eu declaro todos os dias a sua mente sendo renovada através da palavra. Eu declaro um povo com fome e com sede de Deus. Eu declaro que cada um aqui é um milagre na vida da família, na vida daqueles que cruzarem o seu caminho. Eu declaro que você é aprovada por Deus. Eu declaro que você é continuista. Eu declaro que você obedece ordens simples. Eu declaro que você está curada, que você está liberta, que você faz do jeito de Deus. Eu declaro que você é uma pessoa que não tem pressa em sair da presença do Rei. Eu declaro que você tem comunhão com Deus, que você tem comunhão com o seu Deus. Eu declaro que você tem prazer em agradar a Deus, que você é forte, que você é corajosa, que você é ousada, que você é um milagre, que você é importante nessa família, que você é importante nesse trabalho, que você já fechou aquele negócio. Eu declaro que você
tem um temor reverencial. Eu declaro que os seus filhos são cheios do Espírito Santo. Eu declaro que você é cheia do Espírito Santo, é cheia do temor do Senhor. Eu declaro que você tem sabedoria, você tem discernimento. Eu declaro que você vai pela força do Espírito e não pela força do braço. Eu declaro que você tem visão, você é inteligente, você é imagem e semelhança de Deus, você é filha, você é amada, você é cuidada, você é a menina dos olhos de Deus. Aquele negócio vai dar certo, aquele contrato vai dar certo, tudo vai se encaixar para a glória de Deus. Você é focada, você é disciplinada, você anda com Deus, você é chamada amiga de Deus, você é íntegra, você é sincera, você é verdadeira, você faz escolhas com base na palavra de Deus. Você e a sua casa servem ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, uma quarta-feira de adoração, meu Deus, de declarações. E eu declaro que essa adoração, que ela se torne um hábito. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, vai permanecer o casa firme. Mas, Senhor, que com ou sem casa firme na quarta, ou na quinta, na sexta, no sábado, que esse seja o padrão do povo, do ministério Mudança de Vida, um padrão de adoração, um padrão de um povo que arde, que queima, que é incendiado pela sua presença, um povo que acende o próprio fogo, a própria chama, um povo que louva, um povo que adora, um povo que se conecta com o Senhor a todo momento. Eu declaro assim, Senhor, em nome de Jesus,